Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de geografia. A gente vai dar continuidade ao assunto de oceanos e mares. A gente vai falar um pouquinho sobre o litoral brasileiro, em específico, com as características físicas, econômicas também, a importância e a relevância no cenário mundial. A gente tinha falado um pouco do relevo de oceanos e mares na aula anterior, né? Agora a gente vai falar mais das questões sociais e econômicas. E a gente vai falar também sobre um termo que é utilizado para falar do nosso litoral, da potencialidade do nosso litoral, que é a Amazônia Azul. Tá? É um termo que a gente vai ler e discutir um pouco sobre esse termo, tá bom? Vamos aqui, mais uma aula. Vamos aqui os slides. Então, dando continuidade, né, ao assunto de oceanos e mares, só que agora mais com os aspectos econômicos e sociais. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre as características gerais do litoral brasileiro e o termo Amazônia Azul, que é uma questão mais econômica, certo? E aí, para não confundir vocês com a Amazônia Verde, tá? É só um termo, mas que é super importante para a gente discutir sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui das características físicas, né, do litoral brasileiro. O litoral brasileiro é o maior do Oceano Atlântico, né? Lembrando que no Oceano Atlântico vai entre as Américas, né? Então, o nosso litoral, inclusive, é maior do que o dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ser em continente maior que o Brasil, tá? Mas em termos de litoral, na parte do Atlântico, nosso litoral é maior entre todos esses países que estão nas Américas, né? As nossas águas, elas são quentes a maior parte do ano, e isso se deve principalmente a essas correntes, ó, quando a gente vai dar uma olhada nas correntes que atuam no Brasil ou que surgem aqui, né, as correntes marítimas, elas são basicamente quentes. Tem essa corrente aqui, que é fria, mas ela não impacta tanto no país. Ela impacta mais em algumas épocas do ano e mais aqui no sudeste e sul do Brasil. A partir do nordeste, a gente tem o predomínio das correntes quentes. E aí, por isso que as águas do litoral nordestino e daqui do norte são quase sempre quentes a maior parte do ano, né? Você não tem uma corrente fria que atua, então a água não é gelada. Como já no sul e sudeste, mesmo às vezes no verão, a gente tem uma água fria por conta da influência dessa corrente que vem das partes mais frias do planeta, tá bom? Então, mas no geral, as águas são quentes, principalmente porque a gente está na zona tropical do planeta, ou seja, entre os trópicos, né? A gente tem aqui o trópico de Capricórnio e lá em cima o de Câncer, e a gente está perto da linha do Equador, que é a zona mais quente do planeta. Então, por estar nessa região, predominam de águas quentes e aí uma variedade biológica, né? Mais espécies marinhas e tudo mais. Indo para a parte mais geomorfológica da coisa, a gente vê que o litoral brasileiro, no geral, ele é pouco recortado. O que isso quer dizer? Ele tem poucas entradas, né? Geograficamente é mais mar aberto. E isso pode ser um ponto ruim sob o aspecto da instalação de portos, o que, diferente da Europa, no litoral europeu, a gente tem um litoral totalmente recortado, ou seja, cheio de entradas. Como exemplo, por exemplo, no Reino Unido, a gente tem a maior parte das cidades litorâneas do Reino Unido, elas são portuárias, têm portos. Então, são muitos pontos de escoação dos produtos, né? E muitos pontos para receber também importações. Então, isso facilita a questão econômica. No Brasil já é um pouco mais difícil geograficamente. Isso é um ponto negativo. Porém, por outro lado, a gente tem a questão climática, como falei, das correntes e do próprio clima também. A maior parte do tempo do ano fica quente, então a gente utiliza os portos o ano todo. Se vocês prestarem atenção, é muito difícil a gente ver que um porto, não aeroporto, tá, gente? Porto fechou por conta de condições climáticas. O aeroporto, por ter uma questão mais em relação às massas de ar, e aí em algumas épocas realmente é complicado. Aqui no Brasil a gente vê que fecha, mas de porto não, né?
Na Europa, algumas épocas do ano, as épocas mais frias, né, principalmente nos países mais perto do polo, né, do polo norte, e aquela na zona temperada, né, que é uma zona mais fria, alguns portos ficam fechados na maior parte do inverno, ou seja, uns 3 meses. E aí isso é um ponto negativo, apesar deles terem o positivo de ter vários portos e um relevo bem recortado bom para a instalação de portos, certo? Então, no geral, a questão do Brasil compensa, porque apesar de a gente não ter esse litoral recortado, com tecnologia a gente consegue produzir um porto, mesmo em uma região que fisicamente geográfica não seja adequada, tá? Um outro ponto que a gente vai falar na aula é sobre as fronteiras marítimas, porque a gente escuta muito de fronteira terrestre, né, continental. A gente sabe onde é que termina um estado, uma cidade, né, um país, né, que faz divisa com outro país. Essa divisão territorial é bem mais clara na nossa cabeça, né? A gente sabe identificar, tem placas de identificação. Porém, no mar também tem essa divisão, tá? Então, todos os países que são litorâneos, eles têm direito, né, uma parte mais jurídica da coisa, que física, geografia física em si, eles têm direito a uma extensão, tá? Para tanto explorar economicamente, como tem o dever de também proteger ambientalmente aquela região, se for uma região sensível, com espécies que podem estar em extinção, enfim. Então, a gente também tem essas fronteiras que são no mar, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui desses limites, tá? Que é uma representação, só para vocês terem uma ideia, né, como é que se processa. Então, a gente tem o mar territorial, a zona econômica exclusiva, que é chamada de ZEE. Prestem atenção nesses termos, porque às vezes eles não colocam zona econômica exclusiva, só coloca ZEE, e aí você já vai ter que saber o que significa, né? E a gente tem a plataforma continental jurídica, que é abaixo das águas, na parte continental, mais dentro da água, e o alto mar, lá para frente, que aí é patrimônio da humanidade. Vamos destrinchar um pouquinho aqui o que é cada um, o que é que dá para fazer. Então, nessa região aqui de águas, né? São das águas pertencentes a esse país, mas que são de importância econômica, por exemplo, de crustáceos, peixes, que são seres vivos, mas também de alguma potencialidade que tenha não viva, né, naquela região, é de direito, né, é da soberania de exploração e conservação e de gerência, né, desse país aqui, tá? No caso, a gente está falando do Brasil. E aí, em relação também à investigação científica naquela região, proteção e preservação do meio marinho, tudo é pertencente àquele país. Então, por exemplo, se alguém quiser investigar um outro país cientificamente, achou uma espécie específica, querer fazer um estudo aqui nessa região, né, de zona econômica exclusiva, ele vai ter que pedir permissão para este país aqui, tá? Mesmo sendo de pesquisa científica, tem que pedir permissão, porque é de direito de soberania daquele país. Abaixo, né, disso, a gente fala da plataforma continental, e aí isso aqui também tem importância econômica forte. É nessa região que a gente encontra às vezes, jazidos de petróleo, né, jazidos de pré-sal, enfim. Então, a gente também tem direito, até certa profundidade, pertence esse país aqui, que está na região continental aqui, então essa extensão pertence a ele, tá? Então, a soberania para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos minerais, como eu falei, basicamente tem petróleo e pré-sal. O Brasil veio atuando mais no pré-sal nos últimos anos. Recursos minerais naturais, não vivos, do leito e subsolo, mais espécies sedentárias, tá? Então, isso aqui tudo é de direito dos países de costa. Após isso, essa região, aí sim é alto mar, e aí é patrimônio da humanidade,
não pertence a esse país e aí vai entrar em discussão com instituições internacionais, se alguém achar alguma coisa interessante economicamente, ou de preservação e conservação também, aí vai entrar no âmbito do direito internacional para ver quem é que pode fazer o quê. No sistema que a gente vive, capitalista, normalmente quem pode fazer alguma coisa são os países que detêm a maior parte, maior tecnologia e potencialidade, né? E dinheiro também. Então, é basicamente quem tem mais e quem pode gerir aquele recurso. Então, se ele achar um recurso de petróleo, por exemplo, se ele conseguir gerir e explorar, vai ficar para ele, né? Para esse país em específico. Contanto que ele tenha essa capacidade e, enfim, obedeça as regras, né, impostas pelo Comitê Internacional. Então, esse assunto aqui ele é mais um pouco jurídico do que físico, mas aí para a gente entender essa interferência da geografia física nas questões sociais e econômicas, né, muitas vezes. Então, entendam que muitas das coisas físicas elas estão sob gerência jurídica, né? Então, a gente tem essa região. As mais importantes, então, é a Zona Econômica Exclusiva, ou ZEE, e Plataforma Continental Jurídica. Essas são as que eles falam mais em questões, tá? Então, saibam que é essa região aqui no mapa. Aí, para a gente ver um pouquinho mais como se fosse de cima, né, no mapa de cima, a gente vê, então, essa região, ó, da Zona Econômica Exclusiva, a plataforma continental, que é a parte de baixo, lembrando, né, que é a parte do continente, ela se expande um pouco. E lembrando que isso aqui, como é jurídico, ele pode mudar com o tempo, né? Então, um país que tenha uma boa política, isso vai depender muito do governo que tiver no momento, vai tentar sempre expandir um pouco mais essa soberania, né? Porque caso ache alguma potencialidade, pertence ao país. E aí vão questões que podem ser ditas, aí vai com ONU, outras organizações internacionais, dizer, o nosso país está em desenvolvimento, então vamos colocar mais um limite aqui, porque caso ache alguma coisa, vai ajudar o nosso país e não a qualquer outro país que tenha já se desenvolvido e queira explorar, enfim. Mas aí é uma questão bem política, jurídica e governamental, que governos progressistas é que tentam modificar um pouco isso aqui, tá? Com os devidos argumentos, obviamente. E aí, por último, para encerrar a aula, a gente vai falar um pouquinho desse termo, né? Uma expressão, na verdade, Amazônia Azul. É uma expressão que se refere à área do litoral brasileiro em que está localizada a Zona Econômica Exclusiva, a ZEE, aquela azulzinha clara, e a Plataforma Continental Estendida, a jurídica, aquela azul escura do mapa anterior. Tá? Essas duas regiões aqui. Essas duas regiões aqui, tá? Então, quando a gente se refere à Amazônia Azul, é essa parte, tá? Porque ela tem uma potencialidade muito grande em relação a bens econômicos, a patrimônio ambiental, aspectos científicos e estratégicos, né? Tem muita espécie, muita coisa que não foi achada ainda. A questão ambiental nem se fala e econômica também. Então, na verdade, eles usam essa expressão para denominar a importância e a grandiosidade do litoral brasileiro, né? Eles chamam de Amazônia Azul, para se referir a essa gigantesca potencialidade, mas não quer dizer que seja da Amazônia, Amazônia Verde, tá? É só uma expressão que na geografia tem sido utilizada recorrentemente nos últimos anos, então eu falo para vocês que prestarem atenção, porque pode ser que caia na prova e aí eles colocam uma questão que confunda vocês com a Amazônia Verde, mas é a Amazônia Azul em relação ao nosso litoral, tá? É só por comparação às riquezas naturais da região, que nem as riquezas naturais da Amazônia Verde, que a gente já conhece. Uma importância, para finalizar, a importância da presença do Estado como regulador das atividades nessa região, e aí precisa de investimento, principalmente em segurança, para impedir que outros países, né, estejam lá usando sem a devida autorização, né? Eles podem achar algum jazigo lá de petróleo, por exemplo, e ir lá começar a explorar sem a nossa autorização. Então tem que ter um monitoramento de satélite, então, tecnologia também, e uma segurança física também, mas de tecnologia principalmente. Se a gente tiver satélites que consigam monitorar, a gente não precisa estar botando os navios sempre naquela região para ver se tem alguém pirateando as nossas possíveis
explorações econômicas, né? Então, por satélite. Então, é o investimento do Estado, tá, gente? Não tem como. É o Estado que pode investir pesado em adquirir em ciência, nas instituições federais, nas universidades que pesquisam e têm esses equipamentos de monitoramento, pesquisas científicas que monitoram. Então, só para fechar, falar dessa importância da presença do Estado nessa região. E para tentar também flexibilizar, às vezes, esse domínio, tá? Quantos metros a mais, enfim, que pode ser adquirido. E aí, a gente está falando de governos progressistas, tá bom? Então, hoje acho que era isso, só finalizando essa parte de geografia de oceanos e mares, tá? Então, a gente fecha aqui, a gente começou com a parte física de relevo e terminou com a parte mais social, né, mais econômica, dessas discussões sobre os nossos oceanos e mares, que tem pouco tempo de estudo, lembrando isso. Tá bom? Aqui. E aí, obrigada a todo mundo e até a próxima.